Olá, pessoal. O tema do seminário de hoje é sobre eletricidade e os peixes, e o grupo é composto pela Cassiane Moreira, Clarissa Vidal e Rafaela Magalhães. Bom, primeiramente a gente vai fazer uma leve introdução sobre como que funciona a eletricidade em aspectos gerais, né? E a eletricidade, ela abrange uma série de fenômenos resultantes da presença e do fluxo de cargas elétricas. E esses estudos de fenômenos elétricos, eles ficaram mais claros após o trabalho de Maxwell Faraday. E interligou a eletricidade ao magnetismo. E daí ele descobriu também a indução eletromagnética. Tá? E aqui a gente tem a imagem da presença de corrente elétrica indicado pelo galvanômetro. Que o galvanômetro ele mede a corrente elétrica de baixa intensidade. E é só uma exemplificação de alguns dos experimentos que foram realizados pelo Maxwell Faraday para poder chegar às conclusões dele sobre eletricidade. Bom, dentro da eletricidade é muito importante a gente saber a diferença entre eletrostática e eletrodinâmica, que como o próprio nome diz, a eletrostática é o estudo de cargas em repouso, tá? E a eletrodinâmica é o estudo do movimento das cargas. Então, vocês reparem que a gente também tem os condutores e os isolantes, né? Os condutores são aqueles materiais, vamos dizer assim, que possuem a capacidade de transporte bem eficaz de elétrons, enquanto os isolantes são aqueles que não permitem muito esse transporte, né? E aqui estão listadas algumas fórmulas que a gente já viu no ensino médio, que é bem trabalhado lá para poder resolver problemas e descobrir por exemplo, diferenças de potencial ou potência elétrica. E a gente tem a fórmula da quantização de cargas, que nada mais é do que o produto entre o número de cargas e a carga elementar, que vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. E aqui na eletrodinâmica, que a gente vê os fenômenos elétricos que são resultado de uma corrente elétrica, também de uma diferença de potencial. A gente tem as fórmulas da carga, da intensidade da corrente elétrica, desculpa, que nada mais é do que o módulo da carga dividido pelo delta tempo. A tensão elétrica, que é representada pelo U, ou também pode ser representado pelo V, que é o produto entre a resistência e a corrente, e a potência elétrica, que ela é calculada por essas duas fórmulas, né? Que é a tensão elétrica vezes a corrente, ou a resistência vezes a corrente ao quadrado. Bom, aqui só para ilustrar as aplicações da eletricidade no dia a dia e em todas as áreas humanas possíveis, né? A eletricidade é um ramo muito importante, porque é aplicável em várias facetas da ciência, tanto como engenharia, como a biologia também, que é o que a gente vai ver mais para frente. E o estudo desse assunto tem uma relevância muito crescente no nosso cotidiano, porque é a base de novas invenções, novos estudos científicos e de desenvolvimento econômico e social também. Bom, agora aqui, entrando mais no assunto do que a gente está apresentando, a gente vai entrar no tema da eletricidade no reino animal, no reino biológico, vamos dizer assim. Porque os peixes elétricos, eles possuem capacidade de criar um campo e uma corrente elétrica, né? Através de quê? De tecidos biológicos. Então, o que acontece é que é bem importante também a gente estudar esse tipo de fenômeno que a gente observa na natureza, porque é um modo da gente criar métodos de criação de tratamento na área de neurociência clínica e também mecanismos de transmissão, né? Porque também é aplicado em seres humanos, por exemplo. E aqui a gente tem a foto do poraquê,
que ele é conhecido como enguia elétrica, e ele é um peixe elétrico que possui essa habilidade de transmitir eletricidade no meio. Bom, agora é importante também a gente entender como que funciona esse processo, né? Primeiramente, os peixes elétricos eles são seres polifiléticos e que emitem essa eletricidade, ao contrário do que muita gente pensa, não somente em defesa ou para poder predar um outro organismo, né? Eles fazem, eles têm esse tipo de mecanismo biológico também para poder se localizar e se comunicar com outros animais ali do meio que ele está inserido. E como que acontece esse processo? Bom, esses peixes, né, esses organismos, eles possuem células especializadas chamadas eletrócitos. Esses eletrócitos possuem uma superfície com íons cátios e no interior da membrana plasmática ela é enriquecida com bombas de sódio que se contraem e geram eletricidade pela entrada e saída dos íons. Ou seja, esse campo elétrico, essa eletricidade, ela é emitida através dessa contração que acontece no interior da membrana plasmática desses peixes, né? E é importante a gente entender que isso acontece dentro de cada célula. E dentro desses animais existem milhares, milhões de células que produzem voltagens baixas, mas que quando somadas, dependendo da espécie, pode chegar à morte de um indivíduo humano, por exemplo. E aqui, só para poder ilustrar na imagem como que acontece esse processo aí dos eletrócitos, né, que são essas células especializadas. E também é interessante a gente saber que nesses animais, essas células ocorrem em fileiras ou pilhas dessas células, né? O que faz com que essa voltagem, que é bem pequena, lá 120 milésimos de volt, seja engrandecida muito, muito mais, porque a gente tem a soma dessas células dentro de todo o corpo do animal. Então, isso faz com que, dependendo, a descarga seja muito grande. Então, ali, essa imagem mostra mais ou menos como que acontece esse processo, que é através das bombas de sódio que são estimuladas ali dentro da membrana plasmática do animal. Bom, analisando agora numa perspectiva mais física, né, observando as fórmulas e tentando justificar variações de potência e diferenças de amperagem produzida por cada espécie, a gente pode observar que os meios em que os peixes, que as diferentes espécies de peixes habitam, favorecem, né, influenciam na amperagem produzida por eles, na energia, na força elétrica produzida por eles. Por exemplo, o torpedo sinosperfície, que é um animal marinho, que vive em ambiente marinho, o ambiente marinho é um local muito rico em sais. E essa riqueza de sais facilita, né, faz com que as cargas se movimentem de uma forma mais fácil, vamos dizer assim, ou seja, oferece uma menor resistência para o transporte dessas cargas, ok? E transporte ou movimentação de cargas nada mais é do que corrente. Logo, peixes marinhos, pelo seu meio oferecerem uma resistência menor, apresentam uma amperagem maior e por isso são mais fatais. Né? Amperagem, eles produzem uma corrente maior. E uma baixa voltagem com relação aos peixes de água doce. Por quê? Analisando as três fórmulas abaixo, a primeira fórmula, em que a potência é igual à voltagem vezes a corrente. Quanto maior for a corrente, peixes marinhos apresentam uma corrente maior, menor vai ser a voltagem, logo eles apresentam uma voltagem menor. Novamente, sendo uma relação de multiplicação, uma operação de multiplicação, existe uma relação inversa. Logo, se a resistência é menor, maior vai ser a corrente. Então, na voltagem, a resistência, quanto menor for a resistência, que a resistência do ambiente marinho oferecida é menor, maior vai ser a corrente, maior vai ser o transporte de cargas, movimentação de cargas no meio. Analisando a terceira fórmula, em que a potência é igual a V ao quadrado sobre R, que é a voltagem ao quadrado sobre a resistência, quanto menor for a resistência, menor vai ser a voltagem, sendo uma relação diretamente proporcional. Já os peixes de água doce, como o poraquê,
esse animal vive nas bacias do rio Amazonas e Orinoco, é um dos principais predadores do ecossistema dele, muito importante ecologicamente. O meio em que eles habitam, né, o meio da água doce, apresenta uma resistência maior para o transporte e movimentação de cargas. Então, apresentando essa resistência maior, o transporte de cargas, movimentação vai ser menor, ou seja, esses animais de água doce apresentam uma amperagem menor e uma voltagem maior. Analisando-se as fórmulas abaixo, a gente pode observar em que a potência é igual a voltagem vezes a corrente. Então, quanto maior for a voltagem, menor vai ser a corrente, ok? Então, esses animais de água doce produzem uma voltagem maior se comparados aos de água marinha. Analisando essa segunda fórmula, em que a voltagem é igual a resistência vezes a corrente, quanto maior for a resistência oferecida pelo meio para o transporte das cargas, menor vai ser a corrente, ou seja, menor vai ser o transporte de carga em si. E na terceira fórmula, em que a potência é igual a voltagem ao quadrado sobre R, sendo uma relação de divisão, uma operação de divisão, elas são diretamente proporcionais. Então, apresentando uma resistência maior, o meio apresentando uma resistência maior, consequentemente, a voltagem vai ser maior. Aqui a gente colocou uma questão do Enem 2018. Alguns peixes, como o poraquê, a enguia elétrica da Amazônia, podem produzir uma corrente elétrica quando se encontram em perigo. Um poraquê de 1 metro de comprimento em perigo produz uma corrente em torno de 2 amperes e uma voltagem de 600 volts. O quadro apresenta a potência aproximada de equipamentos elétricos. O equipamento elétrico que tem potência similar àquela produzida por esse peixe em perigo é O ou A. Na esquerda a gente apresentou as alternativas, né? Letra A, exaustor. Letra B, computador. Letra C, aspirador de pó. D, churrasqueira elétrica. Letra E, secadora de roupas. E à direita, a imagem com as respectivas potências aproximadas em watts. Para achar a resposta dessa questão, a gente utilizou a fórmula potência é igual a voltagem vezes a corrente, em que a voltagem dada pelo exercício seria 600 volts e a corrente fornecida também pelo exercício seria 2 amperes. Logo, multiplicando esses dois fatores, a gente consegue achar 1.200 watts, que seria a potência aproximada da churrasqueira elétrica. No caso, então, a alternativa correta seria a letra D. Em todos os animais, a eletricidade está presente em diversas atividades básicas e vitais, tanto para contrações musculares transmitidas através dos neurônios, ou através de funções sensoriais, como a eletrolocalização. Esse processo de eletrolocalização é como se fosse uma ecolocalização, é basicamente o mesmo, porém a ecolocalização utiliza ondas que se propagam no meio e a eletrolocalização utiliza o campo elétrico como forma de detecção de outros organismos, como por exemplo os tubarões, que são peixes cartilaginosos que apresentam órgãos denominados ampolas de Lorenzini e através desses órgãos eles conseguem detectar o campo elétrico produzido por outros animais. Da mesma maneira, a eletrolocalização também funciona em algumas espécies, como a espécie Gnatonemus, que são denominados popularmente como peixes elétricos, ou wickfish em inglês. Eles disparam pequenas correntes no ambiente e, através dessas correntes, eles criam um campo em volta do próprio corpo. Criando esse campo, quando esse campo é variado pela presença de algum outro organismo, pela presença de objetos ou presas diferentes, esse animal consegue detectar esses organismos e, a partir disso, ou predar, ou competir por algum recurso do ambiente, ou simplesmente fugir. Mas o que seria campo elétrico, né? O que seria o campo elétrico que esses peixes produzem? O campo elétrico nada mais é do que uma região de influência criada por uma carga geradora quesão. Quando se colocado uma carga de prova quesinho nessa região, essa carga de prova vai sofrer uma força de natureza elétrica, ela vai sofrer uma força elétrica, e a partir disso vai se mover no meio, ok? Nas fórmulas a gente tem a fórmula do campo elétrico vai ser igual a força elétrica sobre a carga de prova. Outras fórmulas relacionadas ao campo elétrico seriam: campo elétrico é igual a constante eletrostática vezes a carga geradora sobre a distância ao quadrado. A força elétrica seria a constante eletrostática vezes a carga 1 vezes a carga 2 sobre a distância ao quadrado, quando relacionadas duas cargas diferentes. E a energia potencial elétrica seria a constante eletrostática vezes a carga geradora sobre a distância. Nessa imagem à direita superior, a gente pode observar que cargas geradoras positivas possuem um campo que sai
entre aspas, dessas cargas, e as negativas, o campo entra nessas cargas. Então, nessa região criada entre essas duas cargas, existe uma força, se colocada uma carga de prova, ela vai sofrer uma força de natureza elétrica. Bom, agora aqui, só por curiosidade, a gente colocou algumas espécies para poder exemplificar mais ou menos como que isso acontece, quais são os tipos de peixes que possuem essa habilidade de construir um campo elétrico. E o primeiro exemplo aqui é a raia elétrica, que elas pertencem a um grupo de 69 espécies que produzem descargas elétricas. E uma coisa interessante é que os antigos gregos e romanos, eles usavam as descargas elétricas para inibir as dores do parto e no tratamento de gota e doença de cabeça. Então, isso daí é um exemplo de utilização da biologia aí junto com a física no sentido humano, né? O bagre elétrico também, ele é um exemplo de peixe elétrico. E eles podem gerar choques de até 350 volts. São comumente achados na África e no Rio Nilo. E eles debilitam as suas presas com essa descarga elétrica para poder predar e assim conseguir seu alimento. E a gente tem novamente o poraquê, que é conhecido como enguia elétrica, né? Esse peixe aí que é encontrado em ambientes de água doce. E ele é capaz de gerar poderosas cargas elétricas e é encontrado em bacias do Rio Amazonas e Orinoco. E olha só que interessante, ele é capaz de produzir choques de até 500 volts e 1 ampere de corrente, né? E uma descarga dessa pode ser mortal para um humano adulto. Então, se o peixe enxergar um adulto ali no ambiente como ameaça, ele pode soltar essa descarga elétrica e acabar matando um homem. Bom, já falamos um pouco sobre a eletricidade nos animais, agora vamos falar um pouco sobre a eletricidade no corpo humano. Essa eletricidade pode ocorrer através da nossa pulsação, ou seja, a cada batida do nosso coração é produzida uma corrente de 1 ciclo por segundo, que produz 1 watt de potência elétrica. Essa potência varia de pessoa por pessoa e depende exclusivamente da constituição orgânica das células e também da condutibilidade do corpo. Podem ocorrer também no sistema nervoso através de impulsos elétricos. As análises dessa eletricidade biológica podem ser realizadas através de 2 exames, conhecidos como eletrocardiograma ou do eletroencefalograma. O eletroencefalograma, ou EEG, é um exame que analisa a atividade elétrica cerebral espontânea, captada através da utilização de eletrodos colocados sobre o couro cabeludo, como mostra aqui na foto à direita. Realizado com auxílio de uma pasta condutora, que além de fixá-los, permite a aquisição adequada dos sinais elétricos que constituem a atividade cerebral, que na segunda foto mostra uma atividade cerebral. O eletrocardiograma, como o próprio nome já diz, né, sobre o coração. É um exame que permite a avaliação elétrica da atividade cardíaca e da sua condução através da variação da quantidade dos íons condutores dentro e fora do tecido cardíaco, e que assim podem indicar possíveis alterações no músculo e no nervos do coração, como arritmias, aumento de cavidades cardíacas, patologias coronarianas, infarto do miocárdio, entre outros diagnósticos. Ou seja, é a reprodução gráfica do coração durante o seu funcionamento. Os neurônios são células presentes no sistema nervoso e a sua função é conduzir impulsos nervosos. Aqui nessa foto à direita está mostrando um neurônio, está mostrando como acontece seu impulso nervoso. A comunicação entre essas células acontece na fenda simpática, que é um espaçamento entre os neurônios quando ocorre o impulso. Quando ocorre o impulso, esse espaço é preenchido por neurotransmissores. E o que é o choque elétrico? O choque elétrico é a passagem da corrente elétrica através do corpo humano, sendo os piores choques aqueles quando uma corrente elétrica entra pela mão e sai pela outra mão, que acaba causando um circuito entre um braço e outro, que mostra como que na primeira foto.
A pele humana apresenta uma resistência elétrica, no entanto, se estiver molhada, sua resistência é reduzida. Nesse caso, uma descarga elétrica de 220 volts pode ser fatal. Tipo, você encostar na tomada que tenha 220 volts, pode morrer se sua mão estiver molhada. Aqui, entre os efeitos da corrente elétrica, podemos listar grandes dor muscular para paralisia, queimaduras devido ao efeito de Joule, e até mesmo paradas cardíacas. Aqui no quadro mostram os efeitos, a intensidade em miliampere e as descrições. Então, de 0 a 20 miliampere podem acontecer contrações musculares moderadas, de 20 a 100 miliampere podem acontecer paradas cardíacas, paradas respiratórias, desculpa. De 100 a 3 miliampere pode acontecer fibrilação ventricular passível de morte e acima de 3.000 miliamperes, parada cardíaca e queimaduras graves. Bom, aqui colocamos mais um exercício para poder finalizar o seminário, para poder retratar um pouco mais sobre a questão da eletricidade. Bom, os passarinhos, mesmo pousando sobre fios condutores desencapados de alta tensão, não estão sujeitos a choques elétricos que possam causar-lhe algum dano. Qual das alternativas indica uma explicação correta para o fato? Letra A. A diferença de potencial elétrico entre os dois pontos de apoio do pássaro no fio, pontos A e B, é muito elevada. Não, a diferença de potencial entre esses dois pontos é muito baixa, por isso mesmo ele não sofre nenhum tipo de choque quando está pousado nesses fios desencapados de alta tensão. Letra B. A resistência elétrica do corpo do pássaro é praticamente nula. Isso não tem relação com o fato do pássaro estar pousado e não sofrer nada quando está acima desses fios. Letra C. A diferença de potencial elétrico entre os dois pontos de apoio do pássaro no fio, pontos A e B, é quase nula. Essa alternativa está correta, porque realmente a diferença de potencial é baixa, e para que haja corrente, é necessário que haja diferença de potencial. Sendo a diferença de potencial entre os pontos A e B praticamente nula, então não existe possibilidade de que a corrente passe por esse animal e lhe cause algum dano. Letra D. O corpo do passarinho é um bom condutor de corrente elétrica? Não, não está relacionado. E letra E. A corrente elétrica que circula nos fios de alta tensão é muito baixa. Não, a corrente elétrica que circula nesses fios é muito alta, mas o fato de não sofrerem, desses pássaros, não sofrerem nenhum tipo de dano, por conta de estarem pousados nesses fios desencapados, é devido à pouca diferença de potencial existentes entre os pontos A e B. Bom, esse foi o nosso trabalho sobre eletricidade dos peixes e obrigado por terem assistido.